Maravilha de Cristo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite? Cada domingo na casa do Senhor é dia de festa, é dia de alegria. Um dia que nós dedicamos ao Senhor Jesus. E estou feliz que você tenha vindo nesta tarde. Tem outro grupo que virá no segundo culto, mas nós chegamos aqui primeiro e estamos aqui adorando ao Senhor. O texto já foi lido nesta noite e eu quero ler com vocês apenas alguns versículos que está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, vou ler na minha versão, que disse assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir ali esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Vou ler até aqui. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Estou com o coração apertado, porque o Johnny começa a passar esses vídeos e aí o coração da gente não aguenta, né? A gente começa a relembrar tudo que a gente já viveu. E eu me emocionei vendo o trabalho missionário e confesso que ainda a chama ainda queima, e às vezes a gente escuta falar, a gente começa a ver e começa a reacender isso dentro da gente. E por que não falar que o trabalho é árduo, o trabalho é difícil, mas uma vez que você começa a fazer a obra missionária, você pega amor, você pega carinho, e depois ninguém mais consegue tirar isso de você. É como que tivesse injetado na tua veia. E eu comecei cedo. Hoje eu olho e falo: o Senhor está nos dando um tempo de refrigério aqui no Brasil, pastoreando somente uma igreja e envolvendo e querendo influenciar vocês a ser também um missionário, que não importa a idade. Eu sou grata a Deus pelo privilégio que Ele me deu de começar bem cedo na obra do Senhor, e hoje poder estar como que em um tempo de refrigério, um tempo de descanso. Não sabemos por quanto tempo, mas o Senhor Jesus, Ele tem nos renovado, tem nos fortalecido, e a chama continua dentro de nós. E eu quero nesta noite incentivar você a estender a mão ao necessitado, a pensar naquele que, quem sabe, não é tua família, porque abraçar, estender a mão para quem é nossa família, para quem está próximo de nós, é muito fácil. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós estendamos as mãos aos que estão lá fora, aqueles que necessitam, que estão em desespero. E às vezes nós estamos esperando que os missionários vão para longe fazer, e nós não fazemos do lado da nossa casa. Ah, meu Deus! E ouvindo a missionária falando do trabalho, a necessidade, ver minha irmã cantando ali também, começa a dar aquela vontade de cantar, já falar em espanhol também, mas não vou controlar no português. Fiquem em paz, amém? Deus é bom, amados. É impossível nós nos deparar num culto de missões com essas bandeiras e não nos emocionar, porque o Senhor Jesus é aquele que fez, é aquele que faz e é aquele que fará.
você quando você se coloca na posição e à disposição do Senhor. Pastora, você está falando alguma coisa, mas ainda não entrou no texto? Não. Eu quero dizer para você que ser missionário não é só ter uma carteirinha de missionário. Ser missionário é pisar na terra, é sentir o cheiro da terra, é estender a mão àquele que você não gosta, aquele que você não quer chegar perto porque ele cheira mal. É este que o Senhor Jesus quer que você esteja cuidando, esteja de olho, observando. Aleluia! Glória a Deus! Lá nós tivemos vários trabalhos no Peru, trabalhamos no hospital, por isso que quando a Cristiane posta alguma coisa sobre o trabalho no hospital, eu fico emocionada, porque eu já trabalhei no hospital e muitas vezes entrei, às vezes sozinha, naquele corredor imenso, e eu falava: Senhor, envia os teus anjos, porque esse lugar é opressivo, esse lugar é desesperador, mas eu estou aqui para servir, Senhor. E entrar naquele ambiente, às vezes eu carregava paciente, quantas vezes tinha senhoras que já estavam acostumadas comigo, então elas vinham e falavam assim: deixa você, ela vai me carregar, e eu tinha que colocar na cama, tirar da cama, colocar na cadeira de roda. E hoje eu começo a ver que tem tantas pessoas que ainda faz esse trabalho aqui no Brasil, que cuida dos necessitados, que tem amor por aquele que está passando dificuldade, e isso é muito bom. Você merece sim uma carteirinha de missionário, mas o mais importante não é essa carteirinha, é ter o teu nome registrado lá, como ganhadores de alma que você é. Amém? Glória a Deus. Vou tirar esse óculos porque não estou muito acostumada com ele. Aleluia. O texto que me foi dado, que foi lido nesta noite, sobre Pedro e João, é um texto bem conhecido. Não vou entrar em detalhes, eu tenho apenas 20 minutos para concluir o que eu quero dizer nesta noite. Começo analisando a vida de um Pedro antes de Atos 2 e começo a ver como era a vida dele, como a vida dele é agora. O que o Senhor Jesus já fez na tua vida lá atrás, você já parou para imaginar quem você era e quem você é hoje em Cristo Jesus? Comecei a meditar um pouco na vida de Pedro, que vai se destacar nesse texto, e eu vejo como Pedro, antes de Atos, era um homem que foi chamado por Jesus, sendo ainda pescador. No livro de Mateus, no capítulo 14, ele é um homem impulsivo, ele anda sobre as águas, ele é um homem que aceita desafios. Mateus 16, ele confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é elogiado pelo próprio Jesus. Mas em seguida você vai ver Pedro sendo repreendido por Jesus, porque ele não aceita que Jesus venha morrer na cruz, porque ele acha que Jesus não deve morrer na cruz do Calvário. Lucas 22, 54 disse que ele nega a Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós não conhecíamos a Jesus, vivíamos como Pedro, éramos terríveis, mas mesmo assim às vezes nós nos surpreendia com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, com o nosso caráter. E vejo também que no livro de João, no capítulo 21, ele volta para pescar, depois que Jesus morre, ele volta a pescar, mas Jesus ainda tem misericórdia daqueles que voltam atrás. Quero dizer para você, Pedro voltou a pescar, mas ele teve um encontro com Jesus lá atrás, porque Jesus vai atrás. Quando você tem chamado, não adianta escapar, não adianta querer esconder, porque quando Deus esconde, ninguém acha, mas quando Deus quer expor você, também ninguém esconde você. Aleluia! E vamos ver aí no Atos capítulo 2, versículo 14, ele já vem pregando com ousadia e mais de 3.000 almas se converte ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheio de ousadia, mostra com as suas obras, com as suas atitudes, aquilo que o Senhor fez. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Muitas pessoas dizem: eu estou cheio do Espírito Santo, mas você não vê nada acontecendo. Para ser cheio do
Para fazer a obra do Senhor, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não queira fazer a obra vazio, porque você vai passar vergonha. É melhor não fazer, ficar quieto. É por isso que muitas vezes preferimos estar sentados, não queremos fazer nada, porque muitas das vezes não estamos preparados para sair para a batalha, para sair para a guerra. Devemos estar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aí você começa a ver ele pregando e 3.000 almas se convertendo. Não tinha caixa de som, não tinha microfone. Como é que esse homem fazia? Poder no nome de Jesus, há poder na palavra, há poder no nome do Senhor Jesus. Quando ele abria a boca, a palavra do Senhor tocava os corações. É verdade. Aleluia. Quer ser um pregador da palavra? Passa tempo com Deus. Quantas vezes precisamos ser despertados nas madrugadas para orar? Às vezes atribuladas por causa de um sonho, de uma guerra espiritual, porque se nós estamos bem, não levantamos para orar. Esses dias aconteceu isso comigo. Eu tenho o hábito de orar de madrugada, mas de vez em quando eu não acordo e passa. Aí esses dias atrás eu estava sentindo falta do Espírito Santo. Você tem que voltar. E eu comecei a orar e falei: Senhor, começa a me despertar às 3 da manhã, porque é um horário que eu gosto de orar. E de repente eu tive um sonho tão atribulado, perseguida, eu via perseguição, e eu acordei desesperada. E na hora o Espírito Santo falou para mim: levanta e vai orar. Aleluia. E eu levantei e fui orar. Tive um tempo de oração, nem olhei no relógio, aproveitei e fui no banheiro. Quando eu voltei, eu fui olhar no relógio, era 3 e pouco. Supostamente eu fui acordada às 3 em ponto da manhã. Quer fazer um teste com Deus? Pede ao Senhor que te desperta às 3 da manhã. Eu tenho certeza que tem irmã aqui que são despertadas nas madrugadas. Quantas vezes aí está sem sono e não entende o mistério? Deus te está chamando, amém? Glória a Deus. Atos capítulo 4 disse que ele enfrenta o Sinédrio. Ele já é um outro homem. Ele é diferente. E quando chega aqui no capítulo 3, que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor disse no versículo 1: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Falar em oração é um tempo que nós precisamos orar. Temos que entender a necessidade de orar. Não é nem questão se eu quero orar ou não. A Bíblia nos ensina a necessidade de orar sempre. A palavra do Senhor também disse: orai e vigiai. É tempo de buscar. Primeiramente, eu vejo ele indo ao templo para orar. E o horário, hora nona, eles tinham costume, judeus tinham costume de orar 3 vezes ao dia. E essa hora era aproximadamente às 15 horas da tarde. Meditando nesse texto, eu lembrei sobre a tarde com Deus aqui, com a irmã Eliane e a irmã Lúcia. Quantas vezes chegamos aqui 2h40, né? 3 horas e aquele sono, porque você almoçou faz pouco tempo. E você vem aqui, está aquele calor. É um horário difícil de orar. Mas as irmãs estão aqui, poucas irmãs, mas estão na guerra, estão na brecha, estão orando. Se nós estamos vendo milagres acontecendo, resposta de orações, ainda é porque tem mulher que se dobra. Não importa a hora, é tempo de nós dobrar os joelhos e clamar, amém? Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele está subindo ao templo. Ele não está com a intenção de fazer nenhum milagre. Ele está com a intenção de orar. Quantas vezes você saiu da sua casa com a intenção de vir ao culto, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa? E eu quero dizer para você: esteja atento aos detalhes. Observe tudo quando você sair para vir ao culto. Pessoas que Deus coloca no teu caminho. É tempo de você observar e testemunhar
Bíblia, mas eles estão indo ao templo para orar. É a hora da oração. Mas vai acontecer o seguinte: o templo é bonito, portas formosas, vale um preço muito alto aquelas portas, mas ali na porta tem alguém que necessita de ajuda. Se fosse nos dias de hoje, estaríamos parados fazendo um selfie, uma porta com mais de 25 metros de altura, 25 de largura. Eu pararia ali para fazer um selfie, com certeza. Mas a palavra do Senhor disse que ali tinha um coxo, e seguramente era de costume estar ali. Talvez Pedro e João haviam passado ali algumas vezes, mas a diferença é que agora Pedro e João vai chegar até o templo cheio do Espírito Santo. Eles estão com o bolso vazio, não tem um centavo. Quantas vezes você olhou para o seu bolso e falou: meu Deus, como disse lá na missão, estou míssil, não tem nada, estamos sem nada hoje. É nesse dia que nós vivenciamos os maiores milagres da nossa vida. Ao invés de murmurar quando não tem, começa a agradecer, começa a adorar, porque quando você pensa que está vazio, você está cheio. Quando você pensa que tem, você não tem nada. E nessa noite eu vim para dizer para você: não importa como você saiu na trajetória até aqui, Deus quer fazer milagres. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer, versículo 3: eles vendo Pedro e João que entrando no templo, pediu-lhe que ele desse uma esmola. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Quem sabe em outro tempo Pedro não poderia dizer: olhe para nós, porque para dizer olhe para nós eu tenho que ter um testemunho. Para dizer olhe para nós eu tenho que dizer: eu sou lavado, agora eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. Olhe para mim, eu mudei, eu estou transformado. Eu, quem sabe, estava igual você, pedindo esmola, mas olhe para nós, hoje estamos lavados, estamos limpos pelo sangue de Jesus. Aleluia! E disse que ele olhou, talvez com a intenção: vai me dar alguma coisa. Só que o que ele buscava não era o que Jesus queria dar. Quantas vezes estamos buscando coisas que o Senhor não nos quer dar? Quantas vezes estamos buscando isso, querendo esmola, e o Senhor Jesus quer nos dar muito mais? Aleluia. Estamos aí com um olhar tão baixo, tão miserável. Somos filhos de um rei, somos filhos daquele que é dono do ouro e da prata. E ele vai olhar e vai dizer: não temos nada, estamos com os bolsos vazios, não temos prata, não tenho ouro. Isso não é aonde eu quero chegar. O versículo 6 disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O nome de Jesus ainda tem poder nos dias de hoje. Qual foi a última vez que você usou o nome do Senhor? O inimigo às vezes está fazendo uma festa na sua casa, briga, discórdia, contenda, e você esqueceu de usar o nome poderoso de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus para aqueles que estão conectados com Ele. Aleluia! Quantas vezes queremos usar o nome do Senhor, mas não estamos bem com Ele? Não vai funcionar, não vai prestar. Mas se você está conectado na BID, você pode usar a autoridade que há no nome de Jesus, e um milagre pode acontecer. Glória! Aleluia! O nome do Senhor é poderoso. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. A palavra do Senhor disse assim: aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas mãos serpente e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. A serpente não fará
dano. Quando você crê no nome do Senhor Jesus. Quantos crê no nome do Senhor Jesus? Quantos crê? Quantos ainda têm usado esse nome? Quando tiver com dor, clame o nome de Jesus. Quando a guerra, clame o nome de Jesus. Ele tem poder. Aleluia, versículo 7. Vou fechar por aqui. E tomando pela mão direita o levantou. Não é só declarar, não é só clamar. Você tem que fazer a tua parte. Estenda a mão. Aleluia. Ele disse, e tomando pela mão direita o levantou. Amados, estender a mão não é para qualquer um, porque nós temos facilidade de apontar o dedo, mas estender a mão, nós não temos a capacidade. Desculpa falar uma palavra tão dura como essa, mas é verdade. Fácil apontar o dedo, difícil estender a mão, porque nós somos assim, muitas vezes rebeldes. Não queremos entender que quando estamos na posição de Deus, estamos em comunhão, estender a mão necessitada é um privilégio, é uma honra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana eu estava saindo de um lugar onde estava comprando à noite, na suíte. Nem contei para o meu esposo. Estava saindo com o meu filho e de repente um senhor, ele estava até bem vestido, estava todo molhado porque havia chovido, e ele parou e falou assim: eu me chamo fulano de tal. Eu começou a contar a história dele e eu olhando no olho dele, e ele falou assim para mim: eu estou com a minha esposa aqui, eu vi ela lá, tenho uma filha e eu só queria pedir um pacote de salsicha. E eu fiquei olhando para ele e eu pensei: o senhor não tem Pix? E ele falou assim: não tenho celular, a gente chegou de mudança faz pouco tempo. E eu comecei a observar o Espírito Santo, porque nós não ajudamos qualquer pessoa, porque às vezes a gente olha e vê que é um drogado de verdade. Isso vai ajudar a pessoa, às vezes é complicado. Na hora o Espírito Santo falou: compra para ele. Eu olhei para mim e eu pensei: esse mês eu estou perdido. Eu pensei, mas meu filho estava comigo. E assim como o Espírito Santo tocou em mim, tocou nele. Ele falou assim: mãe, vamos comprar. E eu falei: mas aqui não vende salsicha. Eu entrei na suíte e tinha salsicha. E aí eu peguei e falei assim: eu vou levar salsicha. Aí meu filho falou: mãe, a senhora vai levar salsicha? Eu falei: vou. Então eu vou levar 1 quilo de peito. Eu falei: tá bom. Quando nós saímos dali, ele estava esperando lá fora. Ele falou assim: você acreditou em mim, né? Eu falei: sim, com certeza, porque o Espírito Santo não me engana. E ele falou assim: eu sou presbítero. Eu fui pedir ajuda na minha igreja. Meu Deus. E a minha igreja disse que não tinha condições de me ajudar. Mas a senhora não me conhece. E ele começou a profetizar para o meu filho. E ele começou a profetizar para o meu filho. Então eu falo para você: fique atento. Estender a mão aos necessitados é um privilégio, coisa boa. Sair daí tão feliz. Não me importa como eu vou pagar. O Senhor Jesus, Ele vai dar um jeito. Amém? É assim que a gente faz. Ele tomou pela mão direita, levantou e disse que ele firmou os pés e saiu saltando e pôs-se em pé. Uma coisa interessante que eu vejo aqui, o que aconteceu com Pedro. A única vez que alguém estendeu a mão para Pedro foi Jesus. Quando Pedro está caminhando sobre as águas. Mateus 14:31 diz que Pedro sai caminhando sobre as águas e de repente ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, Jesus estende a mão e o levanta e diz: homem de pouca fé. Aquele dia ficou marcado na vida de Pedro. E eu tenho certeza que Pedro agora ele está olhando e falando: é a minha vez de estender a mão a alguém. Nunca se esqueça daquilo que o Senhor fez por você. Jesus estendeu a mão para você. Você estava no fundo do poço. Nunca se esqueça disso. Agora é a nossa vez de estender a mão e levantar alguém. O amor de Deus te alcançou. Agora é a sua vez de levantar alguém e mostrar a ele que Deus o ama.
Aprenda a estender a mão para alguém. Aprenda a levantar alguém que está caído. Aleluia. Há alguém no nosso meio que deseja receber a Jesus no seu coração, que quem sabe ainda não entregou o seu coração a Cristo. Nós vamos estar orando por você. Se você está afastado, quer se acercar a esse Jesus maravilhoso, esta noite é a sua oportunidade. Amém. Nós vamos estar orando. Pai da eternidade, como tu, Senhor Jesus, tem nos resgatado, o Senhor tem nos tirado, Senhor, de lugares profundos. E quando é a nossa vez de tirar alguém do profundo, nós queremos fugir, queremos esconder. Senhor Jesus, usa nossas mãos, que possamos, Senhor Jesus, usar o teu nome para libertar vidas, para expulsar os demônios, para resgatar vidas que estão na mão de Satanás. Pai da eternidade, nós podemos não ter nada aqui nesta terra, mas se nós temos a tua presença, isso nos basta. A tua presença nos basta. A tua presença é tudo em nossas vidas. É melhor não ter nada do que perder a tua presença, meu Deus. Aleluia. Graças te dou nesta tarde. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo que tu fala conosco. Obrigado, Senhor Jesus, que possamos entender a tua vontade e parar de apontar e aprender a estender a mão ao necessitado. É tempo de levantar-nos que está caído. É tempo de animar aquele que está desanimado. Oh, amado Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor Jesus.